Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Cleiton Bispo Paulino, um dos responsáveis por escolher, organizar e definir as categorias das questões do Enem. E hoje vamos começar aqui com uma questão simples, mas que demanda atenção, que é a questão 106 do Enem de 2021. Eu julguei que essa questão tem um nível 1, mas a escala é de 1 até a 5, né? Então, para muitos aí, talvez não seja tão fácil assim, mas eu acho que é mais com relação à atenção mesmo. Que a gente tem que se atentar aos detalhes que a questão dá no próprio enunciado e também numa imagem, numa tabela ou num quadro, como a que a gente tem em foco aqui hoje. Pronto, eu já escrevi aqui, né, que a gente vai precisar fazer essa análise do quadro e ela vai ser crucial para nós. E a gente vai definir, né, e colocar aqui quais são essas informações. E a gente vai responder acertadamente por essas condições e por esses detalhes que é demonstrado para a gente aqui no quadro e na questão durante a leitura, né? Então, sem muito enrola, vamos partir para a leitura e resolução da questão. O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Aí está aqui o quadro, são 4 aspectos que devem ser analisados e a gente vai ver como eles devem ser analisados. Testes operacionais com esse tipo de células têm indicado que as melhores. Aqui, ó, tem indicado. Ups, tem indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica e são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. A tecnologia testada para a tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de combustível AFC, MSFC, PAM, PAFC ou SOF, SOF ou SOFC. Enfim, vamos lá. Vamos ver qual que é a resposta correta aí. Então, vamos analisar o quadro, né? No quadro, a gente vai ter que analisar os níveis de energia térmica, né, a temperatura. Então, vou colocar aqui. Temperatura. Que mais? Formadas por membranas de eletrólitos poliméricos. Então, tipo de ele, ups, ele, senta aqui, tipo de eletrólito e também o meio, né? Meio ácido, meio ácido. Então, esses são os aspectos, essas são as características que vão nos levar à resposta correta. Então, vamos analisar aqui, deixa eu trocar
para um amalero, um amalero mais suave, né? Aqui, mais imparcial. Para a gente analisar aqui. Vamos primeiro analisar a célula AFC. Bem, a AFC ela tem uma temperatura operacional de 90 a 100 graus Celsius. O tipo de eletrólito dela é hidróxido de potássio aquoso. Olha, já vou adiantando aqui que hidróxido de potássio pressupõe que essa célula opere em meio básico. A gente já pode até pular aqui para a semi-reação para tirar essa dúvida, né? Olha só, semi-reação dos eletrodos. Aqui no eletrodo de oxidação, no ânodo, a gente vê que o hidrogênio está reagindo com o hidroxilo aqui, ó, formando água e liberando 2 elétrons. No cátodo, na reação de redução, quando a água reage com o oxigênio aqui, forma também OH-. Então, essa célula está operando em meio básico. Ou seja, a temperatura é baixa, mas o eletrólito aqui e o meio, eles não são favoráveis para uma melhor alternativa. Analisando agora a MSFC, a gente vai ter aqui, ó, que a temperatura ela está muito alta já, em termos de 600 e 1000 graus Celsius. E assim como a AFC, ela opera também, ó, em meio básico. Só que a base aqui não é mais o OH-, é o CO, é o carbonato aqui, CO3 2-. Tanto na reação de oxidação quanto na reação de redução, o carbonato ele é produzido. Então aqui quando utiliza carbonato de lítio, sódio e ou potássio fundidos, a reação também acontece em meio básico. Então a gente já pode descartar a FC, por mais que tenha uma temperatura de operação baixa, ela ocorre em meio básico. E aqui, além da temperatura alta, também ocorre em meio básico. Aqui o quadro está nos mostrando que todas essas outras 3 células aqui de combustível, elas operam em meio ácido. Então a gente já tem o meio definido aqui. A gente vai ter que analisar agora aqui a temperatura. E depois o tipo de eletrólito para saber qual que vai ser a questão correta. Ó, eu já posso eliminar aqui também a SOFC, porque o nível de temperatura dela é bem alto em relação às demais, assim como a MSFC, e definir aqui que as temperaturas mais baixas para um meio ácido são de 60 a 110 e de 175, ou de 60 a 100 e 175 a 200 graus Celsius. Então, o que vai definir mais aqui, além da formação desses H+ aqui, que nos diz que essa célula está funcionando em meio ácido, é se o ácido é um eletrólito polimérico ou não. Aqui, ó, o ácido fosfórico líquido, ele não tem nenhuma indicação de que é um polímero, porque geralmente o polímero ele traz um prefixo poli antes
é da sua nomenclatura usual. Então, se a gente for analisar aqui a célula PEM aqui de cima, que funciona num nível de energia já baixíssimo, né? Inclusive mais baixo do que essa aqui, que poderia nos confundir na hora da resposta, ela atua com o ácido poli, aqui ó, perfluorosulfônico sólido. Então, esse poli aqui, ele me diz que uma unidade aqui pode ser, sei lá, deixa eu fazer mais detalhado, de, sei lá, CN2, não, melhor assim, CH2, CH2, e isso aqui se replica. Então, essa é a característica de um polímero. E aí ele vai vir acompanhado aqui antes do nome com esse poliperfluorosulfônico sólido. Então, a alternativa que a gente chega aqui a ser a correta é justamente a pilha PEM. Então, qual é a tecnologia testada adequada para o emprego em veículos automotivos? A tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de combustível PEM, letra C. Aqui. Valeu, pessoal. Essa foi a primeira resolução aí de muitas. Continue se atentando às informações que a questão dá, o que é dito no enunciado, quais são as condições que você pode separar para você chegar na resposta correta. Isso aí, até uma próxima.